Agora o Alexandre Senechal já está a postos aí com a gente também. Vamos falar então do Atlético, que amanhã tem o jogo com o São Joséense. A partir das 15h, transmissão aqui na Jovem Pan News. A narração amanhã será do Elísio Júnior, com os comentários da Janaína Castilho e as reportagens dele, Alexandre Senechal. Fala aí, Ale, boa tarde. A grande surpresa do dia é a convocação da seleção brasileira. O que isso tem a ver com o futebol paranaense? Tudo a ver. Porque Vitor Roque e Mikael estão entre as novidades da lista do técnico Ramon Menezes. Ramon Menezes é aquele ex-meia do Vasco da Gama e que foi o técnico da conquista do Sul-Americano Sub-20 no início do ano. Ele que está como técnico interino da seleção brasileira e convocou alguns dos destaques da conquista sul-americana desse início de ano. Entre eles, Vitor Roque e Mikael, como eu já disse, 2 jogadores do Furacão. Vitor Roque, que já se provou como profissional, foi muito importante para o Atlético na campanha da Libertadores, do vice-campeonato da Libertadores do ano passado, e também foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com 6 gols marcados ao lado do Andrei Santos, aquele volante meia do Vasco, que agora é do Chelsea e também foi convocado para a seleção principal. Já o Mikael não estreou como profissional ainda pelo Atlético, mas foi fundamental para o Brasil ter a defesa menos vazada do Sul-Americano com apenas 4 gols sofridos. E ainda pegou pênalti contra a Argentina. Realmente, o Mikael fez um grande Sul-Americano, assim como o Vitor Roque. Os dois estarão com jogadores já renomados, jogadores já rodados da seleção brasileira, no amistoso contra o Marrocos. O Brasil joga dia 25 de março. Mikael foi convocado junto com o Ederson e o Everton. Difícil que ele jogue, difícil que ele estreie, mas fica sim a expectativa para a gente ver o Vitor Roque com a camisa da seleção brasileira profissional já neste início de 2023. Ele que completou 18 anos no último dia 28 de fevereiro, agora, semana passada. Vitor Roque e Mikael, então, na seleção. Já trago novidades sobre o Atlético para o jogo agora desse sábado, amanhã, lá no Pinhão, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, contra o São Joséense. Partida válida a primeira partida, né? Partida válida pelas quartas de final, jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Legal, Alexandre Senechal trazendo aí as informações então do Atlético, né? Destaque hoje, vibração lá nos treinos do Atlético, né? Os jogadores convocados, Mikael e Vitor Roque. É sempre uma alegria, né, para os companheiros no grupo ver um outro companheiro sendo chamado para defender a seleção brasileira, né? Deve ser tipo, assim, né? Deve ser tipo passar no vestibular, assim, a comemoração que teve no treino, né? Deve ser tipo passar no vestibular. Deviam jogar ovo também, né? Tal. O Vitor Roque falou, é verdade? E o Mikael, fui mesmo? E aí aquela comemoração, né? Com o técnico Paulo Turra e com os companheiros ali no CT do Caju agora pela manhã. Isso é o mais engraçado, né? Quando o jogador ele não espera. Porque, cara, querendo ou não, o Vitor Roque não esperava essa convocação. O Mikael também não. O Mikael muito menos. Porque é uma convocação para a seleção brasileira principal. Né? O Vitor Roque, eu tenho certeza que o Vitor Roque vai ter um futuro na seleção brasileira. Mas ainda, como eu falei já, eu acho ainda cedo. Né? Então por isso que o cara não tava nem assistindo lá olhando a convocação, esperando para ouvir o nome dele. O Ronaldo Fenômeno na Copa de 94, ele tinha 17 anos, né? 17. E ele foi convocado, não foi convocado para jogar, ele foi convocado para aprender o que é a seleção brasileira. Ele não entrou nenhum minuto. E foi campeão do mundo, né? Ele tá na lista de campeões do mundo por conta da Copa de 94, né? O primeiro título, depois em 2002. Mas ali começou o ciclo espetacular dele com a seleção brasileira. Sim. E eu conversava muito com o Miller, né? Eu trabalhei muitos anos com o Miller, de comentarista e tal. E o Miller falava sobre essa questão de jogador e seleção, a relação jogador e seleção brasileira. Tem jogador que não entende o que é a seleção brasileira. Ele vai convocado, vai lá, mas não vivencia aquilo na essência. Então é muito importante esse contato, por exemplo, do Mikael, muito novinho, com a seleção principal, para ele começar a entender como é que é a seleção. Foi o que fizeram com o Ronaldo. E o Ronaldo foi um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Então é importante. O Vitor Roque, né, 18 anos, já vai vestir o Pelé, foi para a Copa do Mundo em 58 com 17 para 18 anos, né? Muito jovem. E olha o que foi o Pelé na seleção brasileira. Então, essa questão da juventude, às vezes ela vai ajudar no processo de formação de um jogador de seleção brasileira. Amadurecimento.
e de criar realmente sua identidade com a seleção brasileira. Personalidade de seleção. Que muita gente hoje fala essa situação, né? Esses jogadores brasileiros não têm identidade com a seleção brasileira, né? E talvez isso realmente possa criar, é um ponto bem interessante. Eu até qualquer dia vou combinar com o Miller aí pra gente fazer uma entrevista exatamente sobre esse tema e sobre esse assunto, né? Essa formação de jogadores, né? Porque o processo é de formação também, por isso que o cara passa pela base. Às vezes você vê poucos jogadores da base serem aproveitados na seleção principal, né? E tem muito jogador que nunca passou por uma base de seleção e que é constantemente convocado aí.